Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando, tá? Com foco total na aula, certo? E a nossa aula de hoje, tá? Ela é uma aula muito especial, é uma aula muito importante, tá? A gente vai dar continuidade às funções inorgânicas, a gente vai dar continuidade aos óxidos, tá? Hoje a gente vai encerrar. Só que o foco da nossa aula hoje, a meta da nossa aula hoje é chegar nos efeitos climáticos, tá? E os óxidos têm uma participação fundamental nessa parte dos efeitos climáticos, certo? Mas para entender os efeitos climáticos, que é o que cai na prova, tá? Você precisa entender obrigatoriamente a classificação dos óxidos, que é onde a gente vai começar nossa aula. Então, sem entender essa classificação, você não vai entender os efeitos climáticos, tá? A participação dos óxidos no meio ambiente, que é de suma importância para a prova do teu Enem. Lembrando, gente, que os óxidos e o meio ambiente, quando a gente fala disso, é assunto que cai todo ano na prova, tá? Ou vai cair na prova de natureza, tá? Na referência de química ou biologia, ou vai cair na prova de humanas, lá em geografia, que eu tenho certeza que o nosso professor aqui ele já comentou sobre esses efeitos aqui, sobre esses efeitos climáticos, tá? Mas em suma, tá? Para a gente conseguir entender, como eu já tinha dito, a gente precisa entender a classificação dos óxidos. Você pode fazer a seguinte pergunta: e os óxidos têm classificação? Tem, tá? Igual aos ácidos, igual às bases, tá? Lá nos ácidos, nós vimos que os ácidos, eles se classificam pela sua força ou pela sua capacidade de ionização. Lembra disso? Na força, eu posso ter, no caso, ácidos fracos, fortes e moderados, que você já sabe como diferenciar, tá? Se você não lembra, volta lá nas nossas aulas anteriores. Ou eu posso ter, né, a classificação com relação à ionização. Lembra que eu posso ter monoácido, diácido, triácido, poliácido? É assim que funciona. E as bases, professor? Do mesmo jeito. Lembra que a gente classificou as bases em fraca, forte e moderado, solúvel, insolúvel e pouco solúvel ou pouco solúvel? Aqui a gente vai classificar os óxidos também. Quando a gente fala em classificação dos óxidos, tá? Eu tenho algumas classificações aqui. Na verdade, eu tenho 5, tá? São os óxidos básicos, os óxidos ácidos, os nêutrons, os anfóteros e os peróxidos. Em especial, eu quero que você se atente aqui, nesses dois tipos ou nessas duas classificações aqui, tá? Por quê? Porque são as duas classificações que você vai precisar saber lá nos efeitos climáticos, lá no meio ambiente que relaciona com os óxidos, tá? Então, primeiro ponto aqui, óxidos básicos. Professor, como é que eu faço para que eu possa entender o que é um óxido básico? Aí tu tem que lembrar da definição de óxido. O que são óxidos? São compostos bimoleculares, ou seja, formados de dois elementos. Um desses dois elementos tem que ser o oxigênio e o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo entre eles. Você já sabe disso, tá? Só que eu tenho dois tipos de óxidos. Eu posso ter os óxidos que nós conhecemos como óxidos metálicos e eu posso ter os óxidos que nós conhecemos como moleculares ou covalentes. Professor, e quando é que eu tenho um óxido metálico? Quando eu tenho um metal ligado ao oxigênio. Quando é que eu tenho um óxido covalente? Quando eu tenho um ametal ligado ao oxigênio. Aí vê só. E quando é que eu tenho um óxido básico ou um óxido ácido? Aí você precisa se ligar nessas duas definições que você já aprendeu e eu acabei de repetir aqui. Professor, quando é que eu tenho um óxido básico? Obrigatoriamente nós temos óxidos básicos quando o meu óxido é um óxido, gente. É um óxido metálico. Eita, peraí, professor. Então, se ele for um óxido metálico, é um óxido básico? É. Se nós tivermos, tá, um metal ligado ao oxigênio. E qual é a definição de óxido básico? O que é que eu vou entender aqui com relação à classificação? Vamos lá. A gente vai lá para a escala do pH agora. Olha só. Primeiro, para que possa ser um óxido básico, eu vou pegar o meu óxido, no caso, o meu óxido básico, tá? Ele vai reagir com água, tá? Ele vai reagir com água e vai formar uma base. Vou repetir, tá? Eu vou pegar o óxido básico, vou reagir com água e automaticamente essa reação vai me gerar uma base. Vou dar um exemplo. Imagine você que nós tenhamos um óxido metálico aqui, ó, Na2O, o óxido de sódio, que você aprendeu a dar nomenclatura na aula passada, tá? Esse óxido de sódio, ele vai reagir com a água.
Por exemplo, esse óxido de sódio reagindo com a água, ele precisa formar uma base. E essa base vem de onde? Tem que ser do metal. Então, a base do metal sódio, você vai entender que é o hidróxido de sódio. Olha o que é que tu precisa ficar ligado aqui. Se essa reação desse óxido básico com a água me deu uma base, aí você precisa lembrar. Professor, e eu preciso me ligar em quê? Na questão do pH. Lembra, ó. Isso é a substância básica. Consequentemente, eu vou ter um pH maior do que 7 lá na minha escala. Beleza? Professor, é assim que eu entendo os óxidos básicos? É. Você vai ter um óxido básico que reage com água, que forma a sua base formada do metal. Só que tem outra classificação aqui para que você possa entender os óxidos básicos, tá? Tem outra reação. Que outra reação é essa, professor? Eu posso ter essa daqui, gente, ó. Eu posso ter o óxido básico, tá? Eu posso ter o óxido básico, que ele vai reagir com um ácido. Aí você vai lembrar, olha a importância da questão da noção da neutralização. Você vai lembrar que o óxido básico, ele reage com ácido. Tu concorda comigo que isso é uma reação de ácido-base? E reação de ácido-base, você já sabe qual é. É reação de neutralização. Portanto, se é a reação de neutralização, aqui forma quem? Sal mais água. Obrigatoriamente sal mais água. Ó que lindo, velho. Ácido mais base ou base mais ácido forma sal mais água. Só que percebe, ó, aqui eu estou falando de óxido básico. Professor, se é um óxido básico, ele se comporta como base? Claro que é. E se ele reage com sal, vai neutralizar e vai formar sal e água. Perfeito? Peraí, professor, me dá um exemplo disso. Agora, meu amor, ó, vou usar o exemplo do mesmo óxido, o óxido de sódio. Vamos imaginar que ele vai reagir com ácido sulfúrico, H2SO4. Professor, eu lembro que vai sair um cátion da base, teoricamente, né? E vai sair o ânion do ácido. O cátion que vai sair daqui do óxido é o mesmo cátion que sai da base, que é o Na+. Se sai o Na+, e o ânion que sai aqui é o SO4-2, qual o sal formado? Você já lembra das aulas passadas. Então, nós vamos ter o Na2, SO4, o sulfato de sódio. Mais quem, professor? Mais água. Professor, eu preciso lembrar dessas duas características, que os óxidos básicos, eles podem reagir com água e formar base, ou eles podem reagir com ácido e formar sal e água. Sim, mas eu sugiro que você olhe para cá e aprenda essa primeira classificação aqui, que aqui é mais cobrada lá no Enem. Beleza? Que é o que a gente vai entender ali no meio ambiente. Tá bem? Vamos para os óxidos ácidos. Espera aí, se eu falei de óxidos básicos e eu estou falando de óxidos metálicos, tá? Os óxidos ácidos só podem ser os moleculares. Então, por definição, a gente aprende que os óxidos ácidos são óxidos moleculares, tá? Moleculares. Espera aí, professor. Vamos relembrar? Relembra comigo. Os óxidos moleculares são aqueles óxidos que são formados por metais. Lembra? Dióxido de carbono, trióxido de enxofre, dióxido de dinitrogênio. Beleza? Tá, professor. E os óxidos ácidos? Como é que eu chego na classificação dos óxidos ácidos? Importantíssimo agora, tá? Vamos lá. Se os óxidos básicos a gente faz reagir com água e forma uma base, os ácidos é a mesma coisa, só que o oposto. Olha só, os óxidos ácidos, imagine que eu pegue um óxido que seja ácido, vamos reagir com água e, consequentemente, tendo como analogia o exemplo de cima, aqui formaria um ácido, tá? Então, você vai lembrar, eu vou ter um óxido ácido que vai reagir com água, que vai formar um ácido de origem. Exemplo. E isso aqui você precisa lembrar que a gente vai usar. Imagine que nós tivéssemos aqui, ó, o SO3, o trióxido de enxofre, tá? É um óxido ácido? É, porque ele é um óxido molecular. Perfeito. Professor, ele vai reagir com água, certo? Beleza. Reagiu com água. E ele vai formar o ácido que deriva do enxofre. E nós só conhecemos um, né? Que é o H2SO4. É o ácido sulfúrico.
Olha só a lógica. Os óxidos básicos reagem com água e formam base, a base do metal. Os óxidos ácidos reagem com água e formam um ácido que deriva do metal. Então aqui ele formou um ácido sulfúrico, que é o ácido que deriva do enxofre. Beleza? Professor, aqui formou um ácido. Se lá nos óxidos básicos, quando ele reage com água, o meu pH ele passa de 7, que vai para o meio alcalino, consequentemente, se aqui ele forma um ácido, o pH você há de concordar comigo que ele vai ficar menor do que 7. Tudo bem, gente? Professor, e essa segunda classificação aqui de cima também se aplica para os óxidos que nós conhecemos como óxidos moleculares ou óxidos ácidos? Outra nomenclatura que pode aparecer aqui também, tá? Pode aparecer, ao invés de óxidos ácidos, pode aparecer anidridos, que dá na mesma, tá? Óxidos anidridos ou simplesmente anidridos. Peraí, olhe pela lógica. Óxidos básicos, né? Reage com ácido e forma sal e água. Lembra que é uma reação de neutralização, tá? Então aqui ficaria assim, ó. Nós teríamos um óxido que nós consideraríamos como sendo óxido ácido, que vai reagir com uma base. Lembra, ó, que tem que ser o oposto, tá? Reação de neutralização. Então, ácido mais base, que forma sal mais água. Reação de neutralização, ó. Olha que bacana, cara. Olha que bacana. Espera aí, professor. Então isso quer dizer o seguinte. Reação de neutralização eu já conheço. Vamos usar esse mesmo exemplo aqui, ó. Eu vou colocar o trióxido de enxofre, tá? E vou colocar, por exemplo, o hidróxido de sódio. Espera aí. O hidróxido de sódio, quando ele dissocia, ele libera um íon H+, mais OH-. Aqui, professor, vai liberar o íon S-2. Se libera um íon S-2, então, peraí, professor, qual é o cara que é formado aqui, tá? Aliás, não libera um íon S-2, aqui a gente libera um íon sulfato, o SO4-2, desculpa, tá? Então, o cara formado aqui seria N2SO4, seria o sulfato de sódio. Mais quem, professor? Mais água. Mas eu aconselho novamente a você se ligar aqui, ó, nessa reação aqui, ó, dos óxidos ácidos com água, que vai formar os seus ácidos de origem. Beleza? Então, não esquece disso. Óxido básico vai reagir com água e vai formar a sua base de origem. Óxido ácido vai reagir com água e vai formar seu ácido de origem. Por que que eu estou enfatizando você se ligar nessas duas coisas aqui? Porque é o que nós vamos usar lá no meio ambiente. São essas duas paradas aqui, dessas classificações dos óxidos, beleza? Para finalizar essas classificações, eu coloquei aqui atenção aqui como casos especiais, tá? Nós temos aqui os óxidos neutros. O que são óxidos neutros? Aí você vai lembrar da escala do pH. Percebe, ó, óxidos básicos me dá soluções com pH maior que 7, meio alcalino. Óxidos ácidos me dá soluções com pH menor que 7, meio ácido. E os óxidos neutros? Consequentemente, vai me dar pH igual a 7. Perfeito? Professor, quem são os óxidos neutros? Como é que eu enxergo isso? Tá? É uma classe muito pequena de óxidos. E, por definição, os óxidos neutros são aqueles óxidos que não reagem nem com água, nem com ácido e nem com base. É o oposto do que acontece aqui, beleza? E quem são esses óxidos? São apenas 3. Aí aqui, gente, você só memoriza, tá? São eles o monóxido de carbono, tá? O monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Repito, os 3 óxidos neutros são monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. Perfeito? Vamos para os óxidos anfóteros, tá? Quem são os óxidos anfóteros, Cícero? O que são óxidos anfóteros? A gente diz que ele tem uma classificação em meio da acidez ou da alcalinidade dupla. Por quê? Vê só. Os óxidos anfóteros, eles podem se comportar como base, mas eles se comportam como base na presença de ácido. Eles também podem se comportar como ácido, mas eles só se comportam como ácido na presença de uma base, ou seja, é o oposto. Então, se eu pego um óxido anfótero e coloco junto com uma base, ele tem comportamento ácido.
Se eu pego o mesmo óxido anfótero e coloco ele na presença de uma base, ele tem comportamento como base. Como ácido. E se eu pego esse óxido anfótero e coloco ele na presença de um ácido, ele tem comportamento de base, na presença de uma base tem comportamento de ácido, beleza? Quem são esses dois caras? São esses dois aqui, ó. O óxido de zinco, tá? E o óxido de alumínio. E para encerrar essa classificação, para que você possa memorizar essa parte, os peróxidos, tá? O que são peróxidos, professor? É uma classe bem restrita, é uma classe bem pequena de óxidos, tá? Que você vai perceber que ele não segue a regra do octeto. Por quê? Olha só, é quando eu tenho o O2, o oxigênio aqui, ó, com uma carguinha -2, tá? Caracteriza por esse grupo aqui, tá? E quem são eles? O peróxido de lítio, tá? E os dois mais importantes, o superperóxido de sódio e uma substânciazinha que a gente usa muito em casa, principalmente você meninas, quando quer fazer a descoloração dos pelos do seu corpo, né? Você usa água sanitária e algumas... água sanitária, estou pensando no coronavírus, tá? A gente usa aqui a água oxigenada, tá? Lembrando que a água sanitária é o hipoclorito de sódio, tá? Aqui a gente vai usar a água oxigenada, beleza? Entendido essa classificação, tá? Entendido como as coisas funcionam, agora a gente vai aplicar. E a nossa aplicação a gente vai vir para cá. Aí aqui, galera, é o que cai no teu Enem, tá? Todo ano cai pelo menos uma questão de meio ambiente, tá? Todo ano cai pelo menos uma questão de meio ambiente. E quando se fala de meio ambiente, aí eu tenho várias coisas aqui para a gente discutir. Em especial, a gente vai falar de efeito estufa e chuva ácida, mas tem inversão térmica, tem ilhas de calor, tem uma porrada de coisa que você estuda isso lá na geografia, tá? Lá nas humanidades. Aqui a gente vai ver pelo conceito químico, tá? E daqui a pouco o Léo vai entrar aqui para fazer uma discussãozinha aqui sobre a parte geográfica, tá? Que é muito importante a gente fazer essa conversa entre as áreas, tá bem? Vê só, galera. Quando eu falo de efeito estufa, muita gente pensa em desastre, em aquecimento global, tá? Só que quem não, a partir dessa aula, tá? A partir dessa aula, vocês vão entender que o efeito estufa é algo que é primordial para o nosso planeta. Sem esse efeito estufa, nós não teríamos vida. Em média, o nosso planeta seria uns 35 graus mais frio, ou seja, nós viveríamos em uma eterna era glacial. Isso quer dizer o seguinte, que a maioria, ou a grande maioria da diversidade que a gente tem no nosso planeta, da diversidade biológica, tá? Nós não teríamos, por conta desse abaixamento de temperatura brusca aí, dessas temperaturas muito baixas que nós viveríamos. Professor, e como é que funciona? Lembra, efeito estufa é um processo natural. Primeiro ponto que tu tem que entender aqui, é da natureza, tá? É natural, perfeito? É um processo natural. E como é que isso funciona? Você vai lembrar do seguinte, olha que bacana. Tudo, Léo, acontece aqui, no Sol. Começa aqui no Sol, tá? O efeito estufa começa no Sol. E muita gente se pergunta, como, professor? Como é que ele começa no Sol? Começa lá com uma reação na radioatividade chamada de fusão nuclear, tá? Que você vai estudar lá na radioatividade. E essa fusão nuclear vai gerar radiações, alfa, beta e gama, tá? E o que nós chamamos de calor, tá? É por isso que o Sol é muito quente. É por isso que a gente explica a temperatura altíssima do Sol. São essas reações que nós chamamos de fusão nuclear, que não cabe a gente comentar aqui e posteriormente eu vou comentar depois, perfeito? Tá? E essa energia aqui, ela é irradiada, tá? Ela é irradiada por todo o sistema solar, ou seja, por todos os planetas que comportam o sistema solar. Inclusive, um planetinha aqui, azulzinho lindo, que nós chamamos de Terra. Só que acontece o seguinte, olha que bacana, o conceito científico que a galera não olha. O nosso planeta, ele tem um sistema de defesa específico, que esse sistema de defesa nós chamamos de atmosfera. Tá aqui a nossa atmosfera, Léo. Olha que bacana. Essa atmosfera é uma solução, é uma mistura de vários gases.
Dentre ele eu tenho o nitrogênio, eu tenho o ozônio, eu tenho o gás carbônico, tá? Eu tenho vários gases aqui que agem como protetor do nosso planeta. Se não fosse essa atmosfera, nós não teríamos vida aqui, por conta dessa irradiação, por conta desse calor que o Sol emite para o sistema solar. Aí olha que bacana. Esse calor irradiado, ele vem do Sol, tá? E a tendência, Léo, era que ele chegasse aqui, ó, Léo tá bastante apreensivo aqui com essa aula para que ele possa implementar lá nas aulas de geografia. Olha só, esse calor ele tende a tocar aqui na crosta terrestre, só que existe uma coisa, aqui vem junto radiação gama, tá? E existe um gás aqui que é muito importante, que ele é chamado de ozônio. É por isso que há uma preocupação da ciência com relação ao buraco da camada de ozônio. Por quê? Se eu tiro o ozônio aqui, ó, eu vou deixar essas radiações gamas ultrapassarem e vir aqui para a crosta. Por isso, gente, que o índice de câncer de pele está aumentando de forma absurda, tá? Mas não é tema da nossa aula também, a gente pode falar sobre isso depois. E o que que acontece? Esse ozônio, que nós chamamos de O3, tá? O ozônio, ele converte as radiações gamas, que são radiações perigosíssimas, em UVA, UVB e UVC. São radiações menos nocivas para a nossa saúde. Aí tem um detalhe. Só que aqui passa o calor. O calor passa, tá? O calor passa. Ele toca na crosta terrestre e a tendência é que ele toque na crosta e saia. Existe um gás aí que regula essa saída. Como assim regula, professor? Olha que bacana. Regula, ele deixa 50% do calor que entrou aqui dentro e deixa sair mais 50%. Ou seja, fazendo assim com que o nosso planeta fique aquecido. E que gás é esse, professor? É um gásinho que eu vou botar aqui de rosa, ó. É um gásinho que eu vou botar aqui de rosa, que vocês já conhecem, é um óxido super conhecido, tá? Chamado de CO2. Pela IUPAC, o nome desse cara é dióxido de carbono, mas popularmente a gente chama ele de gás carbônico. Então, qual é a função do dióxido de carbono? É regular a saída do calor, é fazer com que 50% do calor que entre, tá? Fique e mais 50% saia. Beleza? Isso daqui é o efeito estufa natural. Deixa eu te dar um exemplo na prática, para que você possa sentir a sensação de ficar aquecidozinho aqui. Imagine que você vai hoje fazer compras, você vai sair no seu carro. E beleza, saiu tal, e chegou no supermercado, não tinha vaga coberta, você deixou o carro no sol, fechou tal, saiu. Quando você volta das compras, você percebe que o carro dentro está mais quente do que fora. É exatamente o efeito estufa. É assim que o efeito estufa funciona. É como se os vidros do carro agissem como CO2, deixasse parte do calor sair e impedisse que outra parte ficasse. Beleza? Então, vamos lá. Não impedisse, né? Fizesse com que a outra parte ficasse. Beleza, esse é o efeito estufa natural. Só que existe uma coisinha aqui, ó, chamado de gases estufa, ou estufas, né? Gases estufa. Vamos primeiro falar do principal, tá? Se bem que hoje há controvérsias. O principal gás, que eu já comentei ali, é o CO2. É o que a gente faz o comentário geral. O que é o CO2? O CO2 é um gás que faz com que 50% desse calor fique e faz com que 50% desse calor saia. Só que, em excesso, ele começa a ser prejudicial. Como assim, professor? Em excesso ele começa a ser prejudicial. Vê só. Aí, olha que bacana. Esse gás nós produzimos pela indústria, principalmente por uma coisa chamada de queima de combustíveis. Olha que bacana. Queima de combustíveis. Como assim, professor? Dá um exemplo. Vamos lá. Queima de combustível. Gasolina, olha que bacana, C2H5OH. Gasolina, C8H18.
Você vai lembrar, se é queima, queima na presença de oxigênio, os dois. Precisa queimar na presença de oxigênio. Se é queima, se é combustão, a gente trata isso como sendo combustão completa, forma quem? CO2 mais água. Aqui, professor, CO2 mais água. Olha que lindo, velho. Então, isso quer dizer o seguinte, isso eu estou citando um dos exemplos, tá? De queima de combustíveis, que há produção de CO2. E eu estou falando da grande massa, né? Daquilo que a gente usa com frequência, que são esses combustíveis, no mundo inteiro. Aí vê só, e sem contar as indústrias, né? Isso, claro. Vê só, queimei gasolina, produziu CO2. Aliás, álcool produziu CO2. Queimei gasolina, produziu CO2. Professor, com essa produção exagerada de CO2, o que vai acontecer? Eu vou concentrar aqui, ó. Eu vou aumentar a concentração de CO2 na atmosfera. Professor, e o que acontece? Aí o efeito estufa, que era bom, passou a ficar ruim. Como assim, professor? Lembra? Qual é a função do CO2? É regular a entrada e a saída. É fazer com que 50% do calor fique e 50% saia. Ele permite a saída de 50%. Agora, quando eu coloco em excesso, olha o que acontece. Entra 100% do calor, ele não deixa os 50% sair, ó, e bate lá no CO2, volta, e 100% do calor que entra é 100% do calor que fica. É por isso que a gente usa o termo de aquecimento global. É por isso que há um superaquecimento aqui nas temperaturas do nosso planeta. Professor, quais são as causas disso? As causas disso a gente vê na natureza, né? A loucura que está sendo aí as chuvas. Locais que anteriormente não chovia, hoje chove de forma absurda. Vou dar um exemplo aqui do nosso estado. Há 15 anos atrás, Campina Grande tinha invernos, né, bons. Principalmente na época do São João. Era a época que a gente comprava roupa de couro, né? Casaco, bota, calça jeans. Hoje em dia, meu amigo, se você for comprar roupas assim, você vai morrer queimado. O sertão era tido como áreas secas, que não chovia. E hoje, né, a preço de hoje, o sertão está chovendo mais do que o próprio Cariri. Então, assim, isso é consequência do efeito estufa. Sem contar, por exemplo, analisando em termos globais, né? Lá no Polo Norte, tá havendo o degelo, tá? Das suas calotas polares. E o que está acontecendo, Cícero? Quando esse gelo derrete, eu estou aumentando os níveis dos mares, e a gente percebe isso em quase toda praia que a gente vai, em quase todo o litoral, uns mais, outros menos, o avanço do mar, tá? E isso causa consequências, beleza? Isso é uma das consequências do efeito estufa, beleza? Professor, mas eu só tenho CO2 como gás estufa? Não, eu tenho aqui, ó, o CH4, que nós chamamos de gás metano. Esse gás metano, professor, é produzido através de quê? Toda a decomposição de matéria orgânica, nós produzimos gás metano. Hoje há uma confusão, há uma briga, há uma discussão para ver qual dos dois agride mais o meio ambiente no que diz respeito ao efeito estufa. Devido a vários tratados, acordos, principalmente, né, o protocolo de Kyoto, tá? E o Rio 2000... Rio mais 20 são alguns dos tratados que os países do mundo inteiro fizeram para diminuir a emissão de CO2. Professor, e o gás metano? Por que hoje em dia ele está sendo considerado um dos gases mais nocivos com relação ao efeito estufa? Por conta da plantação de gado, tá? A gente tem uma pecuária muito intensa, muito forte, e devido aos dejetos, tá? Essa decomposição desses dejetos, há uma grande emissão de gás metano para a atmosfera. E alguns cientistas aí já alertam com relação a isso, tá? A essa emissão exagerada, tá? De gás metano pela criação do gado. Beleza? Outro gás aqui que é super importante você entender, CFC, os clorofluorcarbonos, tá? Muito importante, ele contribui para o efeito estufa. Tá? Outro gás aqui que é super, hiper importante são alguns óxidos de nitrogênio, tá? Então são esses gases aqui que são considerados os gases estufa. Dica para você se ligar: o efeito estufa é algo
natural, algo bom. Mas por ação antropogênica, não esquece disso. Ação antropogênica, ou seja, ação do homem, tá? Ação do homem, a gente tem um excesso de gases, tá? Uma concentração maior desses gases aqui, que faz com que esse efeito de estufa ele passe a ser ruim, tá bem? Então, isso é efeito estufa. E vamos falar de um segundo ponto aqui, que a gente chama de chuva ácida. Aí é super importante. Léo quer dar uma dicasinha aqui sobre efeito estufa. Mas eu acho que dá para escutar, tá? Dá sim. Tá? Fala Pessoal, um pouquinho mais alto. sobre o efeito estufa que Cícero falou, Cícero explicou muito bem sobre a questão dos impactos, né? Das causas e consequências, explicou também da questão do degelo e tudo mais. Só para Cícero falando, me veio uma lembrança, uma recordação. Ano passado, na área de geografia, na área de humanidades, tivemos uma questão que falava sobre o fenômeno chamado albedo, certo? É um fenômeno que poucas pessoas lembram ou comentam, mas tem a ver está relacionado sobre esse fenômeno aqui, ó, efeito estufa, que é, aí você vai lembrar até da aula de física, que são os materiais, todos os objetos da Terra que absorvem mais ou menos calor. E tinha uma questão no passado falando sobre esse fenômeno albedo. Outra questão aqui a ser destacada sobre os gases principais do efeito estufa, que química explica melhor que geografia, mas como você falou, os acordos climáticos, que nós vamos estudar isso lá na frente, na nossa terceira etapa, que já são a parte geopolítica, que Cícero citou aí, Protocolo de Kyoto, 1997, lá no Japão, que era a tentativa de países desenvolvidos diminuírem a produção do gás carbônico, não é? Do CO2. Por quê? Porque eles alegavam que a queima de combustível fóssil derivada desde a primeira Revolução Industrial, desde o século XVIII, está fazendo com que a Terra esteja cada vez mais aquecida. E como consequência, nós teremos cataclismas globais, climáticos, Cícero falou muito bem, regiões mais áridas se tornarão regiões menos áridas, com tempestades, citou o sertão, regiões mais frias se tornarão cada vez mais quentes, ou seja, uma mudança climática. Outro fator interessante é a questão do derretimento das geleiras, né? Que faz com que nós tenhamos um aumento gradativo do número de água doce nos oceanos. Aí lembra lá da questão da oxidação dos sais e tudo mais, da água salgada, da salinização. Nós temos um processo de dessalinização natural dos oceanos, que isso vai afetar a vida marinha, a extinção das espécies. Só para finalizar, Cícero, perdão, não, fica à vontade. O CFC, que é o clorofluorcarboneto, você vai lembrar do Protocolo de Montreal, 1987, certo? Que está a questão dos aerosóis e tudo mais. Que foi já considerado como sendo cancerígeno. Por Exato. isso que esses desodorantes eles já não usam mais o CFC. Exatamente. Então, lembrem-se que esses protocolos aqui dos gases, os gases causadores do efeito estufa já foram discutidos em vários protocolos. Protocolo de Kyoto, o Rio +20 falou muito do gás metano, aí você vai lembrar da questão lá de geografia das vaquinhas, uma charge que caiu já. Tu lembra dessa questão? Lembro, sim. Caiu, falando que as vacas, né, na brincadeira, elas são responsáveis pelo aquecimento global, certo? E muita gente questiona, professor, por que muitas empresas, a mídia cai muito em cima do CO2 e cai pouco do gás metano? Aí eu vou para a parte geopolítica, né? Existe uma grande indústria agropecuária, por exemplo, no Brasil, uma das maiores empresas que até foi acusada aí sobre corrupção, é uma empresa chamada Friboi. Se você perceber, a indústria agropecuária, a indústria alimentícia é uma das indústrias mais poderosas. E essa polêmica que Cícero citou tem a ver com essa relação, né? Jogar a culpa para quem? Quem é o mais responsável? Como nós já falamos há muito tempo sobre os gás como gás carbônico, a indústria alimentícia ela fica um pouquinho de lado. Mas é bem lembrado essa relação, beleza? Desculpa atrapalhar aí sua aula. Valeu aí para você. Atrapalhar não, pô. Contribui sempre. O bom seria que essas aulas fossem todas assim, porque você vai entender a importância da conversa entre todas as áreas. Química não é química sem história, até porque existe uma história por trás de tudo isso daqui, a construção. Química não é química sem geografia, química não é química sem matemática, sem física, tá? Existe muita coisa na química que se explica pela física, tá? Então vocês precisam entender essa relação, essa conversa entre as áreas. Aí vê só, chuva ácida, tá? Quando o Léo fala sobre chuva ácida lá no âmbito geográfico, ele fala sobre o âmbito da geopolítica, tá? Dos impactos, tá? Aí acontece o seguinte,
Quando ele fala de chuva ácida, ele cita claramente que há chuva ácida em grandes metrópoles, tá? Em locais que tem uma grande quantidade de indústria, em locais que existe uma grande movimentação, tá? Uma grande aglomeração de automóveis. Só que, quimicamente falando, eu posso dizer para você, sem medo de errar, tá? Eu já vou colocar aqui uma indagação, ou eu posso até fazer uma pergunta e depois eu afirmo, tá? Que, ó, toda chuva é ácida. Toda chuva é ácida. Isso aqui gera uma discussão enorme. Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Você acha que toda chuva é ácida? Aí a pergunta que não quer calar. Professor, peraí, mas eu aprendi lá na geografia que só vai ter chuva ácida onde eu tenho grandes metrópoles, como eu acabei de falar. Aí você para e pensa, lá na Amazônia, onde eu tenho, só mata, tudo sem aglomeração de carros, sem muitas indústrias, lá tem chuva ácida? Aí eu vou agora passar da pergunta para uma afirmação. Eu estou afirmando, eu estou dizendo para você que toda chuva é ácida. E cuidado com isso, pô. O aluno convencional, ele lembra somente da parte da geografia, só a chuva ácida lá onde tem indústrias e uma grande quantidade de carros, metrópoles. Mas o aluno que estuda, o aluno que se apega aos detalhes, ele vai lembrar, toda chuva é ácida. Aí eu vou fazer a relação de novo com o efeito estufa. E vou fazer a relação com a classificação dos óxidos, que você acabou de ver. Vê só. O efeito estufa, ele bom ou ruim, ele é dado por que gás? Aí você vai lembrar, CO2. O CO2 é o gás que está lá na minha atmosfera, que ajuda no efeito estufa bom ou ruim. Você vai lembrar que esse cara está lá pairando na atmosfera. E há formação de nuvens, tá? Há o carregamento das nuvens com relação a quem? A água. Aí você vai lembrar da classificação. Olha como é importante a classificação. Esse cara aqui, você vai lembrar que ele é um óxido molecular. E todo o óxido molecular, ao reagir com a água, ele forma quem, gente? Forma um ácido. Espera aí, professor. Então, aqui vai haver a formação do C2, aliás, H2CO3, que nós chamamos de ácido carbônico. Ácido carbônico. Professor, óxido molecular reagiu com água e formou ácido carbônico. Professor, por que você está afirmando que toda chuva é ácida? Aí eu vou para a escala do pH. Vamos lá. A escala do pH, quando a gente fala de escala do pH, você vai lembrar do seguinte, ó, que vai de 0 a 7, de 7 a 14. Abaixo de 7, eu tenho meio ácido. Aí você vai lembrar que até 5, a gente considera como sendo um meio levemente ácido. Então, até 5, eu considero aqui que o meio é ácido, mas não é um meio ácido que possa agredir o meio ambiente. É exatamente o que acontece aqui, tá? Professor, então isso quer dizer o seguinte, que a formação do CO2 pela reação da água da chuva vai me dar um pH entre 5 e 7? É sim. E essa chuva aqui é ácida, mas ela não é tão ácida a ponto de causar um desastre ambiental. Professor, e quando é que há uma chuva que é ácida que a gente pode considerar como sendo um desastre ambiental? Aí Léo, ele fala disso com mais propriedade do que eu. Grandes metrópoles. E essas grandes metrópoles, elas vão funcionar à base de quê? Eu tenho uma grande movimentação de carros. Olha que lindo, Léo. Fantástico, tá? Eu tenho uma grande movimentação de carros, tá? E eu tenho, melhor do que Renato, fantástico. E eu tenho, Léo, muitas indústrias, Léo, ó que bacana. Tá quase muitas indústrias, ó. Muitas indústrias aqui, ó. Eu adoro mesmo, Léo, é desenhar, tá? Eu dou aula nas horas vagas. Vê só. Então, eu tenho muitas indústrias, eu vou botar até a legenda aqui para que você... Não, mas você entende, né? Indústria e carro, beleza? Olha que bacana, olha que bacana. Quando eu tenho muitos carros, o nitrogênio aqui, ó, que sai da reação lá dentro do motor, ele reage com o oxigênio e forma esse cara aqui, ó.
NO2. E você conhece esse cara. Esse é o dióxido de nitrogênio. Outro óxido ácido, óxido metálico. Aí você vai lembrar. Eu estou falando de chuva. E chuva só acontece na presença de quem? De água. E aqui há a formação de dois produtos. Um é esse cara aqui, ó, o HNO2. E o outro é esse cara aqui, ó, o HNO3. Esse cara aqui nós chamamos de ácido nitroso. E esse cara aqui nós chamamos de ácido nítrico. Eita, percebe, ó, esse cara aqui é um ácido forte. Se é um ácido forte, o que acontece com o meu pH? Ele despenca, ele vai lá para baixo de 5. Ou seja, o pH aqui dessa chuva aqui, ele vai ficar menor do que 5, causando assim a chuva ácida, que a gente considera como um desastre ambiental, tá? E as indústrias, professor? Lá nas indústrias, olha que lindo, velho. Lá nas indústrias, há aqui a saída, ó, de enxofre, tá? Queima de muitos minerais, tá? A partir de carbono, vegetal, enfim, tá? Aí eu tenho aqui, ó, a presença de enxofre. Esse enxofre vai reagir com o oxigênio em uma primeira reação e vai formar, ó, e vai haver uma oxidação aqui e vai formar o dióxido de enxofre. Essa é a primeira reação, que para você não importa ainda. Olha a segunda reação. Esse dióxido de enxofre, mais uma vez, vai oxidar, ou seja, na presença de oxigênio, e vai formar o trióxido de enxofre, que é a nossa segunda reação, que também não importa para ti, o que importa é agora. Esse trióxido de enxofre, ó, ele vai reagir com a água da chuva. Aí olha para cá, não sei se você lembra da aula passada. Óxido molecular, tá? Óxido ácido, se reage com água, vai formar quem? Um ácido. E qual é o ácido formado aqui, Cícero? O H2SO4. Ou seja, é o carinha que nós chamamos de ácido sulfúrico. Professor, ácido forte, lembra? 4 menos 2 vai dar 2. Quando eu faço essas continhas, se der maior do que 2, você, aluno lá, você já vai lembrar que esse cara é um ácido forte. E se é um ácido forte, o que vai acontecer com esse pH? Vai despencar, vai ser bem menor do que 5. Pergunta, professor, qual as consequências da chuva ácida? Primeira consequência, que a gente consegue perceber isso, tá? Corrosão, monumentos, carros e prédios. Tem corrosão o tempo inteiro. Por exemplo, em São Paulo, principalmente na Zona Franca ali de Manaus ali, as pessoas elas não conseguem, tá, passar mais de 3, 4 anos com um carro porque começa a dar ferrugem, por conta da chuva ácida, tá? Acidificação de rios e lagos. Professor, quando há acidificação de rio e de lagos, eu vou mexer com o pH. Se eu mexo com o pH de rios e lagos, eu vou mexer na fauna e na flora marinha. Então eu vou estar causando problemas absurdos ali. Terceiro ponto, ó, percebe, primeiro, corrosões de monumentos históricos, prédios e carros. Segundo, acidificação de lagos e rios. E terceiro, eu vou ter a queda, tá? Eu vou ter a queda de folhas, das folhagens de muitas florestas. É tanto que em regiões que eu tenho chuva ácida, eu só tenho apenas os troncos para cima e todas as folhas caem devido a essa acidificação que a gente chama de chuva ácida. Beleza, gente? Galera, eu espero ter ajudado vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto super importante para a vida de vocês como agente ambientalista, tá? E como pessoa que deve preservar pelo meio ambiente e assunto super importante para a tua prova do Enem. Beleza? Valeu! Deixa eu só falar um negócio, desculpa. Fala. Só para finalizar. Fala. Porque Cícero agora falou a questão da importância do meio ambiente, certo? E a importância, o papel do ser humano na Terra. Trazendo um pouquinho o processo histórico e geológico da formação da Terra, estudamos há algumas aulas atrás áreas geológicas, não é? E eu comentava, que é uma parte também que envolve biologia, eu comentava que nós vivenciamos, nós não, a Terra vivenciou 5 grandes extinções, não é? A mais famosa você deve conhecer é a extinção dos dinossauros, que foi a questão do meteoro e tudo mais. Mas para quem não sabe, esses dois fenômenos aqui ajudaram em 2 grandes extinções da Terra. Vou citar aqui bem rápido, bem simples, só para eles terem noção. Por exemplo, o efeito estufa, como Cícero explicou, quando nós tivemos, por exemplo, um processo de aquecimento gradual, e foi o primeiro grande aquecimento global que nós tivemos de forma natural da Terra, nós tivemos uma extinção de espécies,
certo? Então o efeito chuva já foi um motivo de extinção e também quando nós tivemos grandes erupções vulcânicas, que o vulcão é um fator também que provoca chuva ácida. Emite enxofre. Exatamente. Enxofre. Exatamente. Quando falou enxofre ali, eu lembrei logo. Então, nós tivemos uma extinção e outra extinção. Aí agora eu lanço a pergunta, Cícero, para os alunos. Será que nós, seres humanos, devido ao aquecimento global, o uso desenfreado desses gases poluentes... E outra, Léo, só para complementar aqui, há estudos, né, que dizem que o aquecimento global, o efeito estufa, ele começou na primeira revolução industrial, né? Quando a gente começou a ter muitas indústrias e a queima desses combustíveis. Para vocês terem ideia, dados ali do WWF, que é aquela ONG do Russo Panda, eu acho que vocês já viram, a cada 9 minutos uma espécie animal ou vegetal entra em extinção, né? E graças a essa extinção de espécies, nós estamos tendo cada vez mais pandemias, epidemias. E isso aí vai para a área de biologia de Tarcísio. Então é uma questão aí que fica a pergunta para vocês. Será que nós estamos acelerando o processo de extinção de espécies? Será que nós estamos cuidando do nosso planeta como deveríamos? Exatamente. Essa é a pergunta que fica, tá? Então, galera, valeu, obrigado, Léo. Show de bola, meu irmão. Essa aula, ela não teria sido a mesma sem a sua presença. Valeu, gente. Cheirão. Um abraço, ó. Fiquem com Deus e fui!